A viúva de Sarepta, uma história de fé, fome e milagres. Era um tempo em que o sol não era vida, mas castigo. O céu, outrora azul e generoso, transformara-se em um manto de bronze impenetrável, recusando-se a derramar sequer uma gota de água sobre a terra ressecada. Os rios que antes cantavam com o frescor das correntes, agora eram apenas leitos rachados, cicatrizes na paisagem. As plantações definhavam, os animais pereciam, e o povo de Israel, aquele mesmo povo que outrora celebrara a abundância de Canaã, agora definhava sob o peso de uma maldição silenciosa. Foi nesse contexto que a pequena vila de Sarepta, uma cidade costeira da Fenícia, tornou-se um retrato da desesperança. Localizada entre Sidom e Tiro, Sarepta não era um lugar de reis ou palácios, mas de pescadores, oleiros e agricultores. Gente simples, acostumada ao suor do dia a dia, mas agora até o suor escasseava. E no meio desse caos, vivia uma mulher. A Bíblia não registra seu nome. Talvez porque Deus quisesse que toda pessoa que lesse sua história pudesse se ver nela uma mulher comum, sem títulos, sem riquezas, sem influência. Tudo o que ela tinha era um filho pequeno, uma jarra de farinha quase vazia e um pouco de azeite. E embora ela não soubesse ainda, sua vida estava prestes a colidir com o sobrenatural. O último punhado de farinha. Manhã começou como todas as outras nos últimos meses com fome. A viúva levantou-se antes do amanhecer, seus ossos doloridos pelo frio da noite. Seu filho ainda dormia, envolto em um manto esfarrapado, seu rosto magro denunciando os dias sem comida suficiente. Ela olhou para ele e um nó apertou sua garganta. Mais um dia, pensou. Mas por quanto tempo? Ela se arrastou até o canto da pequena casa de barro, onde guardava seus mantimentos. Com mãos trêmulas, pegou a jarra de farinha e a inclinou, esperando que, por algum milagre, houvesse mais do que lembrava. Mas não, apenas um punhado ínfimo, o suficiente para talvez um pão pequeno. O azeite também estava no fim. A última gota brilhava no fundo da vasilha, como se zombasse de sua situação. Ela respirou fundo. Não havia escolha. Era hoje, a última refeição. Vou buscar lenha, murmurou para si mesma, olhando para o filho adormecido. Pelo menos que ele coma antes do fim. E assim, curvada sob o peso de sua realidade, ela saiu para colher gravetos secos nos arredores da vila. O encontro no caminho. O sol já estava alto quando ela ouviu passos atrás de si. Ela se virou cautelosa. Um homem aproximava-se alto, vestido com um manto simples, mas seus olhos queimavam com uma intensidade que ela nunca vira antes. Ele parou diante dela e, com uma voz que era ao mesmo tempo cansada e cheia de autoridade, disse: "Por favor, traga-me um pouco de água para beber." Ela assentiu. Apesar da seca, alguns poços ainda tinham água, embora escassa. Mas antes que pudesse se virar, ele continuou: "E traga-me também um pedaço de pão." Ela congelou. Um pedaço de pão? Seu coração disparou. Como poderia dar o que não tinha? Com voz trêmula, ela respondeu: "Juro pelo nome do Senhor, seu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só me resta um punhado de farinha na jarra e um pouco de azeite. Veja." Ela gesticulou para os gravetos em suas mãos. "Estou juntando lenha para preparar uma última refeição para mim e meu filho. Depois disso, só nos resta morrer." O silêncio que se seguiu foi pesado. O vento uivou entre as colinas secas, carregando poeira e desespero. Então, o homem que ela ainda não sabia ser Elias, o profeta de Deus, falou novamente. Mas desta vez, suas palavras não eram um pedido, eram uma promessa. "A palavra que desafiava a morte não tema", disse Elias, sua voz firme como a rocha. "Faça o que eu digo, mas faça primeiro um pequeno pão para mim. Depois, prepare para você e seu filho." Ele fez uma pausa e seus olhos pareciam perfurar sua alma. "Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na jarra não se acabará e o azeite não faltará até o dia em que eu enviar chuva sobre a terra." A viúva olhou para ele, atordoada. "Como assim? Como pode um homem prometer algo assim?" Ela olhou para os gravetos em suas mãos, para o chão ressecado, para o céu implacável. E então,
Olhou para o profeta outra vez. Algo dentro dela estremeceu. Não era lógica, não era razão, era fé. A escolha que mudou. Todo o caminho de volta para casa pareceu mais longo do que nunca. Seus pés arrastavam-se, não por cansaço, mas pelo peso da decisão que precisava tomar. Se eu fizer o pão para ele primeiro e a farinha acabar, meu filho morrerá de fome. Mas outra voz, suave e persistente, ecoava em seu coração. E se for verdade? Quando entrou em casa, seu filho já estava acordado. Mãe, você trouxe comida? Ela engoliu seco. Sim, filho. Mas, primeiro, vamos fazer um pão para um hóspede. O menino olhou para ela, confuso, mas não questionou. Ela começou a trabalhar. Misturou a farinha com o azeite, amassou com dedos que tremiam não de fraqueza, mas de temor. Deus, se o Senhor está por trás disso, então eu confio. Quando o pão ficou pronto, ela o entregou a Elias, e então esperou. O milagre da jarra que não secou. Na manhã seguinte, ela acordou antes do sol nascer. Seu coração batia forte quando se aproximou da jarra de farinha. Será que... Ela inclinou o vaso, e lá estava, farinha. Não apenas um pouco, o suficiente para outro pão. O azeite também permanecia. Ela caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. É verdade, ele não mentiu. Dia após dia, a mesma coisa acontecia. A farinha não acabava, o azeite não secava, e enquanto o resto da vila ainda sofria, em sua casa humilde, havia provisão. A fé que viu o invisível meses se passaram. A viúva e seu filho não apenas sobreviveram, eles viveram. E cada vez que ela olhava para aquela jarra, lembrava-se, Deus mantém suas promessas. Um dia, as nuvens finalmente se reuniram no céu. O vento mudou, e a primeira gota de chuva caiu sobre Sarepta. Mas ela já sabia, o maior milagre não foi a chuva. O milagre que nunca acabou. Os dias entre o primeiro e o último pão. A primeira semana após o milagre foi marcada por um silêncio sagrado dentro daquela casa humilde. Toda manhã, a viúva acordava com o coração acelerado, dirigindo-se à jarra de farinha com uma mistura de esperança e temor. E toda manhã, lá estava, não transbordando, mas suficiente. Seu filho, cujo rosto antes pálido começava a ganhar cor, observava com olhos curiosos. Mãe, por que a farinha não acaba? Ela puxava-o para perto sussurrando. Porque Deus está nos sustentando, filho. Enquanto isso, Elias permanecia com eles, um hóspede silencioso cuja presença trazia uma paz incomum. À noite, quando o vento frio assobiava pelas frestas da casa, ele contava histórias do Deus de Israel. Como havia aberto o Mar Vermelho, feito água jorrar da rocha, alimentado um povo inteiro com maná no deserto. A cada palavra, a fé da viúva crescia. O teste, dentro do milagre. Certa tarde, enquanto amassava o pão, ela ouviu vozes do lado de fora. Era um grupo de mulheres da vila, esfarrapadas e desesperadas. Por favor, uma delas suplicou, nos dê um pouco de pão, meu bebê não aguenta mais. Seus dedos tremeram sobre a massa. Se eu compartilhar, será que a farinha ainda vai durar? Elias, percebendo sua luta interior, aproximou-se. Deus não abençoa para guardarmos, mas para repartirmos. Naquela noite, ela deu metade do pão às mulheres. E na manhã seguinte, contra toda a lógica, a jarra estava cheia como sempre. A crise que fortaleceu a fé. No 20º dia, seu filho adoeceu. Febre alta, pele ardente. Ela passou a noite em vigília, molhando sua testa com o último pano limpo que possuía. Elias, ela suplicou, ore por ele. O profeta colocou as mãos sobre a criança e orou em voz alta. Na hora, o menino abriu os olhos. A febre havia ido embora. Foi quando ela entendeu. O milagre nunca foi apenas sobre a farinha. Era sobre aprender a confiar a cada novo desafio. As lições na casa da fome, a obediência que precede o milagre. Ela teve que dar o primeiro pão antes de ver a multiplicação. Princípio: Deus age quando colocamos Ele em primeiro. A provisão diária. Deus não encheu a despensa, mas sustentou dia após dia a lição. Viver dependente, não acumulando segurança falsa. O poder do testemunho.
As mulheres que receberam pão espalharam a história. Resultado: muitos em Sarepta começaram a buscar a Deus. A chegada da chuva, após 3 meses, Elias anunciou: ouvi o trovão do Senhor, a chuva vem. Naquela tarde, enquanto assavam o pão como sempre, um vento fresco entrou pela porta. O menino foi o primeiro a correr para fora. Mãe, nuvens. E então, como prometido, as primeiras gotas caíram. Não uma tempestade, mas uma chuva mansa e constante que durou 7 dias, lavando a terra ressecada. A viúva ficou na porta, com lágrimas misturadas à água da chuva. O milagre da farinha acabou, pensou, mas o Deus do milagre ficará comigo para sempre. Epílogo: o legado da jarra que nunca secou-nos. Depois, quando a seca era apenas uma lembrança, o filho da viúva, agora um homem, contava a história para seus próprios filhos. Aprendam, quando tudo parece perdido, Deus sempre guarda uma jarra de farinha para os que confiam nele. E assim, o milagre continuou vivo, não no pão, mas nos corações transformados por ele. Princípios eternos extraídos. Milagres começam onde termina nossa autossuficiência. Deus prova nossa fé antes de multiplicar nossa provisão. O sobrenatural está nos detalhes cotidianos. Cada crise é uma sala de aula divina.